Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo dessa nova série de conteúdos aqui no canal, falando sobre day trade em ações e opções, utilizando as técnicas de tape reading principalmente, mas também as técnicas de análise técnica. Então, no vídeo de hoje, eu quero introduzir esses três conceitos aqui: absorção, exaustão e momentum, que são os três pilares da leitura de fluxo. Os três pilares do tape reading. Então você tem que saber o conceito e tem que saber reconhecer na prática quando está acontecendo um desses três movimentos aqui, seja de absorção, exaustão ou de momentum. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui no quadro como que esses movimentos acontecem. Lembrando que isso aqui é um exemplo didático, né? Então eu vou economizar em alguns detalhes para que a explicação fique mais simples. Ou seja, a gente vai tentar, né, entender o conceito já introduzindo um pouquinho da prática. Ainda não é setup, não é fórmula para você operar no mercado, mas aqui é para você entender esse conceito e depois sim você avançar um pouquinho mais e conseguir colocar isso em prática. Beleza? Vamos lá? Então, ó, finge que isso aqui, ó, imagina, usa a imaginação, finge que isso aqui é um times and trade. Por que eu coloquei só as linhazinhas e não escrevi? Porque senão eu ia ter que a cada agressão ficar escrevendo aqui, não faz muito sentido. Então, tá rolando times and trades aqui. Aqui é uma barra de um gráfico de tape reading, ou seja, pode ser um candle ou um gráfico de pontos. Vamos dizer que a gente deu zoom e agora a gente está enxergando as agressões, a gente fez um raio-x, a gente está enxergando as agressões dentro da barra, dentro do candle. E aqui a gente tem um pedacinho do nosso Superdom lá, nossa régua de preços, só para a gente marcar aqui o nível de preço e entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender que o Superdom, né, essa escala vertical de preço, ela ajuda muito a gente a entender isso. Por quê? O que faz o preço subir? Né? Já se perguntou isso? O que faz o preço subir? Pensa comigo se não é, vê se para subir não tem que ter uma força para cima, né? Para subir tem que ter uma força para cima. Que força para cima é essa que faz o preço subir? A agressão de compra. Por que a agressão de compra faz o preço subir? Porque quando você está agredindo a compra, né? Sempre a oferta de venda está ali do lado direito do seu livro. Então a agressão de compra, ela consome as ofertas passivas que estão na fila de venda aguardando serem consumidas. E aí, à medida que acaba a fila, se existe uma continuidade dessa força, dessa agressão de compra, vai começar a consumir da fila de cima. Então imagine que começou aqui. Alguém, né, ou várias pessoas começaram a comprar no 50. Comprou a agressão de compra no 50, agressão de compra no 50. A fila do 50 acabou, começou a comprar no 51. Opa, subiu 1 centavo, subiu 1 ponto o preço. Comprou, acabou a fila do 51. Opa, começou a comprar no 52, subiu 1 centavo. Então, a agressão de compra faz o preço subir. Analogamente, a agressão de venda faz o preço cair. Ok com isso? Combinado? Entendidos até aqui? Então vamos entender agora o que é a exaustão, absorção e o momentum. Bom, vamos começar então pela exaustão. Imaginemos aqui, ó, comecei a comprar ou identificar que tem gente comprando, não importa quem é nesse momento, a gente não vai se preocupar com o player que está comprando nesse momento, e sim com a resultante, ou seja, a força que está comprando. Então a gente está começando a ver aqui agressões, por exemplo, 100, aí daqui a pouco subiu para 500, e isso vai acontecendo em tempo real, né? Uma coisa é você olhar o gráfico estático para trás que parou, e a outra é você enxergar dentro do candle na hora o que está acontecendo. Aí vem, rola 100 agressões de venda aqui. Aí tem mais agressão de compra. Tá rolando o times and trades e o gráfico tá somando pra gente. Imagina fazer isso na mão. Era isso que os tape readers do passado faziam.
né? A gente tem um livro chamado Studies in Tape Reading, tem já a versão em português desse livro, Estudos em Tape Reading, que é de 1910 e relata os traders da Bolsa de Nova York operando, lendo a fitinha no telégrafo, que era o Tape Reading Machine, era um telégrafo adaptado para imprimir os negócios que estavam acontecendo. O time de trade deles era uma fitinha e eles iam fazendo na mão, somando as agressões. Mas hoje em dia, né, graças à tecnologia, a plataforma faz isso pra gente. Então chegou aqui a 1000 agressões e virou o preço, começou a agredir em cima. E aí já rolou a agressão aqui de novo. Então, isso que eu contei, essa historinha aqui, é a mesma que a historinha que eu contei aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Então, alguém veio e comprou 100zinha no 51. Beleza, não virou o preço, ainda acabou, ainda tem fila. Comprou mais, venderam no 50. E é assim, né? Um vai, um compra, outro vende, parece realmente uma luta de boxe, né? Tem alguém batendo para cima e tem alguém batendo para baixo, ou seja, no mercado até já vai se acostumando com as gírias. Para cima a gente fala tomou. Quando você está comprando, você fala, ó, estão tomando tanto, e quando você está vendendo, você fala, tá batendo. Mas isso são só jargões de mercado. Importante entender o conceito aqui da agressão. Então, beleza. A agressão aqui, ó, se intensificando na compra, foi suficiente para virar o preço para cima. Ok. E aí continuou. A gente vai observar, com o mercado funcionando, que essas agressões, vamos dizer, que tenham sido aqui 1000, aí depois 800, virou a fila de novo, 500, chegou aqui a 100. Nada dura para sempre. Imagine que os motivos por trás dessas compras não são importantes para a gente tem que ver o efeito que está acontecendo. Então, se tem compra persistente, a agressão de compra persistente está subindo o preço, e a gente começa a observar que essas agressões aqui, que eu estou enxergando com a minha lupa, né, eu ampliei o candle, coloquei o gráfico de tape reading dentro e estou enxergando as agressões dentro do candle. Pode ser um candlestick ou uma barra, né, de gráfico de pontos, por exemplo, ou de Renko. E aí eu comecei a observar que essas agressões aqui, elas estão diminuindo, tá? Então, o resultante da agressão de compra foi 1000, depois 800, depois 500 e aqui em cima 100. Isso é o que a gente chama de exaustão. O que é exaustão? Uma força compradora que faz o preço subir começou mais intensa, gerando uma resultante de agressões nesse nível de preço maior, nesse nível de preço um pouco menor, um pouco menor, um pouco menor. O que acontece quando a gente começa a perder a força? É igual um carro que está subindo a ladeira, ou você de bicicletinha lá, subindo a ladeira, chegou no final da ladeira já meio sem fôlego, começa a parar para descansar. E isso acontece no mercado financeiro. O preço vai dar uma paradinha aqui. Esse movimento, onde a gente vê a resultante das agressões em cada nível de preço diminuindo, se chama exaustão. Por que esse movimento é importante? Porque no mercado a gente sempre quer pegar os pontos de suporte e de resistência, ou seja, suporte onde a gente pode comprar com segurança e resistência onde a gente pode vender com segurança. Então, se a força de compra que faz o preço subir está diminuindo aqui, esse aqui pode ser um ponto para eu entrar vendendo, fazendo o contrário, porque a força dos compradores acabou e aí eu posso entrar vendendo aqui, né? E claro, eu posso esperar de repente para ver se as agressões de venda vão começar aqui se intensificar e eu entro vendido junto, ou posso me antecipar o movimento, né, com um stop curto, pressupondo que acabou a compra aqui e que vai começar a descer o preço, ok? Então isso é a exaustão, é quando diminui essa resultante das agressões. E o que é a absorção? A absorção também é tão importante quanto a exaustão. Digamos que tenha acontecido esse movimento, chegou aqui o preço começou, a agressão, o preço não, a agressão de compra começou a diminuir e a gente começou a ver aqui, ó, intensificar uma agressão de venda. Bateram 500 aqui e aí bateram mais, né? Virou 1000 aqui,
bateram e o preço não está caindo. Aí bateu 1.000, aí o preço caiu um pouquinho, saiu 500 aqui de agressão, veio até aqui, porque em tempo real, né, não é sobe, depois desce, não. Às vezes sobe um tique, cai, sobe um tique, cai, depois sobe mais um pouquinho, cai. O negócio fica aqui subindo e descendo. A gente sabe, quem já acompanha o mercado sabe que é assim. Sobe 1, 2, 3 centavos, cai, sobe 1, 2, 3, cai, às vezes sobe muito, então o mercado é meio errático nesse sentido. Mas vamos trazer aqui para a realidade didática para você pegar o conceito da parada. Bom, aí começou a bater aqui, ó, bateram 1.000, bateram 500, o preço voltou para cá. E aí, o que a gente pode ver aqui, ó? Digamos que aqui veio um comprador lá do nada e deu-lhe uma boletada fortuna e saiu um saldo de 2.000 agressões aqui. Pá! Só que comprou 2.000 e o preço não virou, não rompeu. O preço continuou aqui. A gente olhou lá para a barra do volume at price e ficou grandona, mas não rompeu. O preço continuou e continuaram agredindo aqui. Agora já não tem mais 1.000, já tem, sei lá, 1.500 vendas aqui. Esse momento, quando a gente percebe que está se intensificando a agressão de compra num determinado ponto que é importante, um suposto ponto de resistência, por exemplo, ou de suporte que seja, aqui no caso está em cima, um ponto de resistência no nosso exemplo, está se intensificando uma agressão de compra, porém não está rompendo. A gente está vendo que está acumulando o lote ali, está saindo bastante volume no volume at price, que não está aqui essa ferramenta desenhada, no próximo vídeo eu mostro para vocês. E aí a gente começa a perceber, ó, o que? O movimento contrário, intensificando aqui a agressão de venda, e aí o preço pode começar a cair. Isso se chama absorção. O que é absorção? É essa reversão de fluxo? Não, a absorção é quando houve uma intensidade de fluxo, nesse sentido, muitas ordens de compra agressivas, porém não passou. Ou seja, isso é absorver. O que absorveu? Foi a agressão? Não. Foi aqui no livro, no Superdom. Os vendedores passivos começaram a renovar os lotes, as ofertas lá na fila de venda, de maneira que não foi suficiente essa agressão de compra para fazer o preço subir. E aí é muito provável que aconteça o contrário, em vez de subir, o preço caia. Por quê? Alguém ficou segurando o preço ali, renovando fila, absorveu esse lote todo, e aí pode na sequência acontecer uma exaustão da compra, acabou o lote da compra agressivo, e aí os vendedores agressivos conseguem empurrar o preço para baixo, por exemplo, fazendo esse preço cair. Então, uma absorção é quando a gente percebe uma grande intensidade, né, numa direção, por exemplo, na compra, e não passou. Se fosse o contrário, chegou aqui, ó, o preço caindo, e aí venderam e não caiu mais, parou de cair. Absorveu na compra, de forma passiva, com renovações de ofertas na compra. E aí, você deve estar se perguntando, beleza, Carmine, eu já entendi o que é a absorção, eu já entendi o que é a exaustão, e esse tal de momento aí, Carmine, que palavra é essa? O que isso significa? Bom, uma tradução literal de momento seria algo do tipo impulso. Eu não sei se você lembra lá da aula de física do 2º grau, quando a gente estuda, né, momento na física, normalmente está ligado ao quê? A uma impulsão no movimento, a quantidade de momento. Pensa o seguinte, momento tem a ver com pegar força, como se estivesse pegando tração, pegando impulso para passar de um obstáculo. E eu acabei de descrever para vocês um obstáculo aqui, quando acontece uma absorção, né, num ponto importante ali, né, por exemplo, um ponto de suporte ou de resistência, e o preço não passa. Mas existem situações onde o preço passa. E aí isso é o momentum, que é o impulso. É quando a agressão pegou tração e fez aquele troço ali romper e andar muitos pontos rapidamente. Então, como identificar se vai ser uma absorção ou se vai ser um momento, uma impulsão para um rompimento? Tem que ficar olhando em tempo real.
não dá para meio que... Algumas vezes você consegue antecipar, você consegue fazer um trade de risco ali, já colocar seu lote, ou já bater na frente, imaginando que vai ter uma exaustão, uma reversão e que depois vai entrar o fluxo contrário para te ajudar. Mas na maioria das vezes você tem que estar olhando mesmo no mercado. Então, por exemplo, tô aqui, começou aí 2.000 de agressão na compra, absorveu, aí veio aqui 3.000 na venda, e esses números são só símbolos, tá? Não quer dizer que toda vez que sair 2.000 eu vou comprar, não, a gente nem disse qual é o preço que tá aqui, então é só didático isso aqui. E aí, vem alguém aqui muito forte e compra, sei lá, 5.000, né? Fez uma agressão de 5.000. E aí o preço rompeu. Então, existe absorção que consegue segurar o preço, mas chega a hora que não tem como mais segurar. E aí uma grande força consegue fazer aquele preço romper. E aí, nesses momentos de impulsão, você pode entrar junto ali depois que o... Porque não é que você não está atrasado, você está ali vendo que está acontecendo aquele rompimento em tempo real. É diferente quando a gente opera somente pela análise gráfica, você não está enxergando nada do que está acontecendo aqui e você supõe que se ticar um tiquezinho acima, um centavinho acima lá daquele teu paviozinho do candle, aquilo significa um rompimento. Quando você enxerga o fluxo de ordens dentro da barra, você vai confirmar se é um rompimento ou não. Porque às vezes virou um centavinho, mas tomaram 100, tomaram 200, sem uma intensidade de lote, sem uma agressão forte. Então isso não é rompimento. E na maioria das vezes é o que acontece. Acontece em falsos rompimentos. É por isso que tanta gente perde dinheiro com análise técnica, porque fica operando setup ali achando que tudo é rompimento, quando não é. A pessoa não está enxergando o que está acontecendo ali dentro do candle, o que está acontecendo dentro da barra, e aí está pressupondo que vai ter um rompimento só porque virou um centavinho acima. Não caia nessa, use a leitura de fluxo a seu favor. Então, ó, escreve aí para mim se ficou bem entendida essa matéria, que eu quero fazer mais vídeos aprofundando mais esse assunto. E se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Ajude aí a crescer a audiência aqui do nosso canal. Grande abraço, te vejo no próximo conteúdo e vou deixar aqui no final mais 2 vídeos relacionados ao assunto de tape reading para ações e opções. Valeu! Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei, ó, aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.